Deus abençoe a todos vocês, né? Eu vou aproveitar os irmãos em pé para ler uma escritura. Está em Marcos, no capítulo 11, no versículo 23. A gente leu essa escritura quarta-feira, mas vou passar esse assunto que a gente falou em quarta-feira. Eu vou falá-lo rapidamente, né? E depois vamos entrar num assunto muito importante para nós também. Marcos, capítulo 11, versículo 23. Preste bem atenção nessa leitura, que ela tem informações muito importantes. Tem vezes que lemos essa leitura muito rápida, logo achamos que é dessa maneira. Mas quando temos mais sabedoria, mais tranquilidade, você vai ver que precisa de alguns outros fatores para essa mensagem ou para essa escritura poder ter eficiência em sua vida. Vamos ler então. Porque em verdade vos digo que qualquer que dizer a este monte, ergue-te, lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disseres será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires em oração, credes que recebereis e tê-lo-eis. E, quando estiveres orando, perdoai, se tem alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoares, também o vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Feche os teus olhos. Bondoso Deus, Pai celestial, estamos diante da tua presença, Senhor. Lemos a tua escritura. Nosso mensageiro diz que devemos todos os cultos ler a escritura. Ali está a palavra de vida eterna, e que ela possa penetrar em nosso coração através de uma revelação do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Cremos em revelação, cremos na manifestação de Deus através da palavra de Deus e confiamos em Ti, Senhor, que essa noite o Senhor se revelará à Tua igreja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, meus irmãos. O assunto foi o que está no quadro: a vontade de Deus, o motivo teu e o objetivo teu. Olhando essa escritura, logo você pensa assim: não, então se eu tomar uma convicção, eu orar e logo tomar essa decisão, Deus vai responder isso para mim diretamente. Mas se você tiver tranquilidade, você já vai perceber alguns detalhes, né? Primeira coisa, a gente deve saber qual é a vontade de Deus. E quando a gente fala de vontade de Deus, só pode você ter e você saber a vontade de Deus só de uma maneira. Irmão Brana diz que você tem que nascer de novo para ver o reino de Deus. Então, se você não nasce de novo, você não vê a vontade de Deus. E nascer é um princípio básico. Quando você cresce, nascendo ali, você vai crescendo, você vai compreendendo cada vez mais a vontade de Deus. Vivemos na última era, eu quero que você grave bem isso, vivemos na última era. E Deus está procurando filhos que já estão em processo de amadurecimento. Existem muitos filhos ainda que não estão maduros? Existe bastante. Esse é um dos problemas. Mas Deus procura aqueles filhos que estão se esforçando, porque para entrar no reino de Deus, a Bíblia mesmo fala, você emprega força. Sem força, você não vai entrar no reino de Deus. Tudo isso que eu estou expressando a você, eu estou mostrando escritura. E você tem que exercer força. Então, você nasceu? Então você vai começar a compreender a vontade de Deus. E o irmão Brana traz
uma questão muito importante. A gente também tem que saber o nosso motivo e nosso objetivo em relação ao que você quer. Daí eu vou dizer uma coisa para você, preste bem atenção. Você está aqui, talvez você diga assim, eu vim aqui para a terra, Deus me abençoou, me deu um emprego, deu tudo isso. Eu não sei qual é o seu emprego, ou alguns eu sei qual é o emprego, tudo é tranquilo. Mas o que eu quero dizer para você, não é isso que Deus quer de você. Você veio aqui na terra para uma só função, ser um cristão. Não tem outra coisa. Tanto que ele chega e diz assim para a sua igreja, vocês são o sal dessa terra. Ou, ele usa outra expressão, vocês são a luz desse mundo. Então você começa a entender que ele está falando para a sua igreja. Ele não está falando para outra coisa, ele está dizendo assim, ó, vocês são a luz desse mundo. Então, tem que brilhar uma luz. Ou você é o sal dessa terra, então tem que ter um sabor que possa as outras pessoas querer experimentar isso. E você começa a ver que precisa ter uma conexão. As pessoas têm se afastado da palavra de Deus e têm perdido essa conexão com Deus. Por isso que as suas orações, quando você de repente está fazendo, elas não estão sendo ouvidas. Porque precisa de um motivo e precisa de um objetivo. Muitas vezes você diz assim, eu preciso ser curado. Daí você diz, o irmão Bruno chega a dizer, talvez eu leia isso para você. Quarta-feira eu entrei bastante sobre esse assunto. Eu preciso ser curado. Mas por que você precisa ser curado? Essa é a pergunta que Deus vai falar para você. E depois de ser curado, o que você vai fazer com a sua cura? É outra pergunta que Deus fala para você. Estou andando, estou doente, e por que eu quero ser curado? Um filho amadurecido já sabe por que ele vai ser curado, por que ele precisa dessa cura e por que ele está aqui. Então são coisas importantes você saber. Você sabe de onde você veio? A gente teve uma amnésia há muito tempo, né? Mas a palavra de Deus tira essa amnésia e diz, eu vim da eternidade. Essa é a escritura. E vou para a eternidade. E agora, o que eu estou fazendo aqui? Estou refletindo a imagem de Cristo. No nosso coração, a gente tem que aprender a tirar a nossa mente de cena e ter a mente de Cristo e refletir essa imagem perfeita que foi Cristo nessa terra. Então, temos três coisas aqui: a vontade de Deus, o motivo e o objetivo. E eu vou aproveitar uma mensagem que o irmão Brana diz assim, ó, a divindade explicada. Escute bem, no parágrafo 84, ele diz assim, e você deve testar o teu motivo e objetivo primeiro. Primeiro, encontre a vontade de Deus. E logo encontre o objetivo. E logo teste o seu motivo e veja se o seu motivo é correto. Então, como Jesus disse em Marcos 11, 24, o irmão Brana sempre, quando falamos sobre motivo e objetivo, em muitos parágrafos deles, ele aplica essa escritura. Quando ele começa a falar assim, teste o teu motivo, o teu objetivo, ele aplica Marcos 11, 24, é o que a gente leu. Qualquer que dizer a este monte, ergue-te, e não duvidar em seu coração, porque enquanto que você tiver dúvida no coração, essa não é a vontade. Olha assim, irmão, Deus tem uma coisa importante que você deve aprender. Você tem dúvida? Não avance. Deus não trabalha com dúvida. Deus sempre trabalhou através da fé. E quando você tem dúvida no seu coração, você deve esperar e ver qual é a vontade de Deus. Nesse sentido, ele vai levando para frente. Porém, enquanto você tiver dúvida no seu coração,
se é a vontade de Deus ou se o seu motivo e objetivo estão errados, como ele vai se mover? Porém, quando você sabe que seu motivo está correto e é a vontade de Deus, e seu objetivo está correto, isso tem que se mover. Isso é tudo. Ou Deus disse algo errado. Não é só pedir para o monte. Você percebeu? Está na vontade de Deus? O meu motivo e objetivo está certo? Estou doente. Deus quer te curar. Agora, qual é o teu motivo depois de ser curado? E qual é o teu objetivo depois de ser curado? Você entendeu? O irmão Brana chega a dizer, numa situação da vida dele, que ele diz assim, ele orou, pediu a Deus, e disse assim, quando eu sair daqui eu vou pregar mais o teu evangelho. Ele tinha um motivo e tinha um objetivo. Então, quando a gente sabe disso, irmão, isso é para gente que está amadurecendo, que já está mais maduro. Quando tu é mais jovenzinho, você não sabe isso dentro da mensagem. Você só quer orar, oh Senhor, me ajuda, me cura. E Deus ainda tem vezes que responde isso. Mas quando você começa a crescer, existe uma maturidade. Tu acha que uma criança sabe que está doente, que o pai pega, leva lá na UPA e dá uma injeção, ele está sabendo por quê? Ele não está sabendo. Ele está até pensando assim, pô, o que meu pai está fazendo? Está querendo botar uma injeção em mim? Isso dói. Agora, quando você vai maduro, está doente, você sabe que aquela injeção tem uma vitamina ou alguma coisa que vai te ajudar a ser curado. Você vê através de uma vacina ou de uma injeção. Você entende o que eu quero dizer, né? Eu só estou tentando mostrar o quadro para você compreender isso. E ele imprime um pensamento para nós entender. Ele diz assim, ó, a unidade de um Deus numa única igreja. Quando você encontra unidade entre as pessoas, pense bem nisso, irmão. Isso aqui é uma coisa importante. Quando você encontra unidade entre as pessoas, eles fazem grandes coisas. Apenas veja o mundo hoje, quando as pessoas unificam, mesmo sobre um plano errado, eles fazem grandes coisas. Se eu uno com alguém, se eu uno com outro, mesmo que não é a vontade de Deus, mas eu vou me unindo, e aquelas pessoas têm o mesmo pensamento, as mesmas coisas estão na mente dela, e elas querem fazer aquilo, e nós se unimos, vai acontecer. Mas tem vezes que você tem que saber qual é a vontade de Deus. E o exemplo que eu posso dar para você é Nirodes. Ele queria construir uma torre tremenda. E todos estavam unidos num só pensamento. E ele foi construindo. Mas ele tinha um motivo e um objetivo. Mas ele não tinha a vontade de Deus. Deus confundiu as línguas. E eles não conseguiram terminar a torre. Você entendeu? Agora, se você vê o contrário, você entra em Atos 2:38, você vê que Deus não confundiu a língua. Deus mostrou, quando Pedro estava falando por inspiração, e aí eles estavam escutando em seu próprio idioma. Olha que maravilhoso. Deus faz o contrário e faz o inverso, para a pessoa receber a palavra de Deus. Então isso nos coloca em uma posição que temos que saber a vontade de Deus. Vou dar um exemplo para você. Talvez isso aí é muito importante você saber. Eu coloquei isso lá na internet, lá no grupo. Se você leu, você entendeu. Aquela irmã com 80 e poucos anos de idade, ela está ali. E ela começa a conversar com o irmão Brando. O irmão Brando diz, é uma boa senhora, era amorosa e tudo isso. Mas na mente dela, ela achava que todas as igrejas teriam que se unir. E isso não é verdade. A Escritura diz que isso não pode acontecer, porque isso é o pensamento de Satanás. Você entendeu? Mas era uma boa irmã. Irmão Brana fala todo isso, mas ela estava com um pensamento igual ao do mundo. Agora você tem que saber Escritura para definir o que é certo e o que é errado. Muitas vezes, não sabendo Escritura, você está orando por alguma coisa e de repente não é a vontade de Deus. Você começa a entender isso? Você está amadurecendo? Irmão, aqui se você não faz a vontade de Deus, você
eu poderia dizer assim, ó, é como não vai funcionar em sua vida. Você tem que saber qual é o teu propósito aqui. É mais ou menos por esse caminho para você entender. Eu vou fazer uma pergunta para você, igreja, para você firmar esse pensamento. Irmão Brando diz assim, ó: o que seria se ele dissesse: você tem me servido? Você tem me servido, você tem me servido, você tem vindo à igreja, vocês têm servido, vocês têm cumprido a palavra de Deus, vocês vieram, mas eu vou mandar você para fora, eu não quero mais vocês. Essa é a pergunta que o irmão Brando está dizendo para nós. Daí você diz assim: o que você diria para Deus? A primeira coisa humana, tu diz assim: pô, Deus está sendo injusto. Eu estou servindo a Deus, eu estou me esforçando para ir à casa de Deus, eu estou fazendo tudo isso. Deus está sendo injusto comigo. A primeira pensamento humano seria esse. Ou você ficaria muito bravo e dizia assim: eu não vou mais servir esse Deus. Mas escute o que o irmão Brana diz: eu te amo de qualquer maneira. Mesmo tu me mandando embora, eu te amo de qualquer maneira. Você já viu que isso é nível de amor? Não é o amor entre o marido e a mulher, não é o amor entre o filho e a filha, não é. Esse é um amor ágape. Esse é um amor de nível muito maior. Por isso que o irmão Branham chega a dizer: se ele me mandar para o inferno, eu continuarei amando ele, e lá será céu para mim. Olha o nível de amor. E é isso que estamos querendo atingir, irmão. Mas para você atingir esse tipo de amor, você tem que conhecer como é este amor. Você tem que saber, você tem que ouvir como é isto. Esse amor é o mesmo princípio do amor de Jesus Cristo, que morreu pelos nossos sacrifícios, nossos pecados. Nossos pecados atingiu Ele, mas Ele amou tanto você, que Ele preferiu entregar a sua vida. Quando começamos a aprender isso nos importa, sabe por quê? Para conhecer a graça. Tem muitos irmãos que eu fico pensando que eles estão sentados e eles nunca experimentaram a graça, porque eles sabem como é que foi a história, sabe? Mas a graça não atingiu eles, porque eles não replicam a graça para outras pessoas. Eles só acham que eles são santos, mas quando há uma necessidade, quando há uma pessoa que está com problema, quando há uma dificuldade, quando aquela pessoa faz uma coisa errada, eles não conseguem imprimir a graça para o lado de lá. Eles estão enfermos, doentes. A graça nos cura, irmão. E esses pontos, irmãos, a gente tem que ter com certeza. Agora eu vou ler uma escritura aqui, uma mensagem que o irmão Brandana, preste bem atenção, porque isso diz respeito a nós. Depois vamos mudar o assunto radicalmente, mas vamos mudar. Mas olhe bem, eu não sou um pregador. O irmão Brandana diz: eu não sou um pregador. Qualquer pessoa sabe disso. Eu não sou um pregador, mas isto é constituído numa forma espiritual, de observar coisas, e ver coisas, mover-se, avisar de antemão as pessoas sobre coisas que estão prestes a acontecer. É simplesmente, essa é a minha formação. O que ele quer dizer? Que ele é um vidente. Ele não é um bom pregador, ele nunca foi muito bom pregador, mas ele é um profeta, ele é um vidente, ele prevê as coisas que vão acontecer, ele sabe o que está acontecendo com a sua vida, ele sabe isso, Deus tem colocado dentro dele. Ele chega a falar sobre um jovem que era o filho do presidente da Assembleia. Ele diz assim na mensagem, diz assim: esse homem é um tremendo pregador. Olha só o que ele está querendo, ele está apontando para aquele jovem que ele é um tremendo pregador, e no mesmo tempo ele está dando uma referência: e você é um tremendo pregador. Se eu tivesse esse dom, eu não precisaria nada dessa manifestação, porque ele era um tremendo pregador. Mas ele disse assim para aquele jovem: você está subindo um galho que você não vai conseguir descer. Ele estava dizendo uma coisa assim, irmão, porque esse jovem começou a pregar e disse que o sangue de Cristo começou a sair na mão, e isso não tem na Escritura.
E ele entrou por esses pensamentos místicos, essas coisas todas, e o irmão Branham estava repreendendo ele, falando sobre essa condição, que ele estava subindo uma árvore, e ia subindo um galho, que depois não ia conseguir o quê? Descer. Não sei se isso já aconteceu com você. Subir numa árvore e depois não conseguir descer, e tem que chamar o pai, a mãe para tirar. Isso acontece com os jovenzinhos. O irmão Branham, ele imprime isso para dar essa ideia. Agora, olha bem, ele diz assim: eu não consigo evitar isso. Não mais do que você consegue evitar a sua formação. Mas Deus nos tem colocado cada um no corpo para fazer certas coisas. Observe, cada pequeno movimento, cada objetivo, cada motivo, porque tudo é governo. Fazer assim, você está no corpo, tudo é governo. Preste bem o que ele vai dizer: governado pelo Espírito. Ele não está falando governado por política, ele está falando governado pelo Espírito. Agora, escute bem, é o parágrafo 26, ele vai dizer assim, da mensagem de testemunho, ele diz assim: esta igreja foi colocada aqui como um propósito. A igreja lá do irmão Branham foi colocada por um propósito. Será qual é o propósito? Por que essa igreja foi colocada aqui? Ela tem um propósito. E ele continua: há um espírito por trás dessa igreja. Qual o espírito que está por trás dessa igreja? E qual o espírito que estava por trás da igreja do irmão Branham? É o Espírito Santo. O propósito é quê? Salvar vidas. Propósito você tem que saber, porque se você não sabe o propósito, você está fazendo o quê? O nosso propósito dessa igreja é salvar vida. É o poder botar a mão para fora, o quanto puder trazer para abençoar a vida através do poder do Evangelho. Está aqui. Olha aqui. Por detrás de tudo há um espírito. Ele diz assim, ó: um espírito por trás do seu lar. Ele começa a dizer: há um espírito por trás da igreja, há um espírito por trás do seu lar, há um espírito através do edifício, por trás de todo o espírito há um motivo e objetivo. Agora ele vai entrar numa coisa interessante. Ele diz assim, ó: por trás de todo o espírito, nenhum só está falando do Espírito Santo, mas ele está falando de outros espíritos. Há um motivo e um objetivo. O que você acha do espírito de Satanás? Qual é o motivo dele? E qual é o objetivo? É matar, é tirar a vida. Não só a vida natural, como a vida que você vai espiritual. É essa a escritura, você sabe, ele está aqui para matar, destruir. Você pensar, é só a vida natural? Não, é a sua alma, que é eterna. Você começa a entender? E ele vai dizer assim, ó: se esta igreja vem até aqui para exaltar algum sistema humano ou algo assim, então o seu motivo não está correto. Se essa igreja entra nesse tabernáculo para exaltar um homem chamado William Branham, nós não estamos corretos. Você pegou? É o que o irmão Branham está falando, irmão. Está muito claro, olha, escuta aqui, ó. Se esta igreja vem até aqui para exaltar algum sistema humano ou algo assim, você pegou? Quantas igrejas das mensagens estão exaltando o irmão Branham? Eles não estão vendo é Cristo através desse homem, e é para exaltar a Cristo. Esse é o maior problema. Passa para uma idolatria. Você tem que saber aonde você está adorando. Você não adora o vaso, você adora quem está dentro desse vaso. E ele vai dizer assim, ó: então, o seu motivo não está correto. Mas se ela estiver colocada aqui para tentar alcançar alguma coisa para o reino de Deus, então o motivo e o objetivo, ambos estão corretos. Se os motivos estão assim, direcionados. Porque, irmão, eu posso dizer, hoje se cumpre essa escritura. Você diz assim, como, irmão, estás fazendo igual Jesus? Hoje está se cumprindo essas escrituras. A mensagem, os grupos da mensagem, eles entraram em concílio. Eles estão se unificando.
Abra os olhos, congregação. Escute bem o que eu vou falar agora. Mas, irmão Arantes, não é bom ele se unificar? Você escutou o que eu falei da senhorinha? Não sou eu que estou falando. Está ali. Está lá na nossa página, no Zap, né? Está lá. Você não viu? Volta e lê. Olha aqui. Então, o nosso assunto é importante você poder entender esse assunto. Agora, a gente vai fazer uma... É para a igreja agora. Amadurecimento. Muitas vezes a gente precisa de um amadurecimento para a gente ter uma ideia do que funciona isso. A igreja, ela é formada e ela é soberana. Preste bem atenção, você que faz parte da igreja, não é você que é soberano, é a igreja que é soberana. Você entende? Não é o pastor que é soberano. Não existe pastor soberano. Existe a igreja soberana. Sozinho você não é soberano. A igreja é soberana. Então, uma igreja local, ela é soberana. Vocês escolhem pastor, vocês escolhem diácono, você escolhe todas as funções que tem dentro da igreja. Quem escolhe não é o pastor. Já vou dizer para você. Quem escolhe é a igreja. O pastor tem a função de trazer e dizer: vocês aceitam? Vocês vão dar o seu voto. O pastor só tem um voto. Um diácono só tem um voto. Por que estou falando isso? Porque a gente está entrando num processo que você tem que entender como é o organismo da igreja. Porque senão você não entender, você acha que... Muitos acham aí que o pastor é o dono da igreja. Isso é nicolaísmo daí. Existem muitas igrejas nicolaístas da mensagem, existe bastante. Já vou dizer para ele. Em todas as ações eu vou dizer para você que existe, porque assim, ó, é como fosse dizer assim, ó, o dízimo não é do pastor, o dízimo é do Senhor. Você lembra que eu falei para você? Senão você estaria com uma dívida comigo, se fosse do pastor. Não, o dízimo é do Senhor. A igreja recebe dízimo para quê? Manter toda uma estrutura. Ela gasta todo sobre uma estrutura. Irmãos, isso é muito fino. Eu quero que você entenda isso. Há muita confusão nisso, né? Mas eu posso te provar claramente através das escrituras e através da mensagem do irmão Brando. Agora escute bem, eu quero que você entenda. A mensagem é Hebreus 5. Ele diz assim: mas eu creio na autoridade suprema da congregação local. Olhe bem, nós somos uma congregação local. Sim, que cada igreja possa escolher o seu pastor, o seu diácono, seja o que for. Então, desta maneira, o homem ali não tem nenhum bispo sobre ele. Irmão, é como se fosse assim, ó. Lá vem um americano, ou vem lá, não sei quem seja, pode ser até o filho do profeta, ele querer tomar autoridade sobre essa igreja. O irmão Branda diz: não, não existe isso. Não pode fazer isso. É isso que eu quero provar para vocês, para depois entrar num assunto, talvez num outro culto, que vocês vão entender muito claro. Não existe ninguém, pode ser filho de profeta, pode ser quem for, pode ser bicho, pode ser o que for. Ninguém lá fora tem autoridade sobre essa igreja é que decide. Você pega isso? Porque ela precisa disso, porque ela tem liberdade com o Espírito Santo dentro da congregação. Olha aqui, ela vai dizer assim, ó. O homem ali não tem nenhum bispo sobre si. O Espírito Santo deseja falar algo para aquela igreja, ele não tem que perguntar a ninguém se ele pode fazer isto ou não, fazer aquilo. O indivíduo em contato com o Espírito Santo, mostra-me na Bíblia o que é
maior na Bíblia do que um ancião local para uma igreja local. Olha só o que ele está dizendo aqui. Quando ele fala de ancião, que está aqui embaixo, eu botei, é igual a pastor. Vamos entender isso da forma como o irmão Brana disse. Ele diz assim: um ancião, ele pode ser um pastor. Ele pode ser um pastor. Dentro de uma congregação, pode ter vários anciãos. Preste bem atenção. Dentro de uma congregação, pode ter vários anciãos. E a igreja só escolhe um ancião para ser pastor. Agora, o que é um ancião? É uma pessoa que não entende a palavra de Deus, não sabe a mensagem. É isso? É uma pessoa que tem um título. Título de pastor. É só o título. Não. Irmão, um ancião, ele amadureceu, o Espírito Santo amadureceu ele. Eu vou ler para os irmãos depois. Ele tem anos de amadurecimento pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo cuida dele e ensina ele. Por isso que ele se torna um ancião. Um ancião não é você dizer assim, tu vai ser um ancião. Não há lógica por isso. E não é por causa de idade. Uma idade cronológica. Não, é uma idade cronológica no Senhor. Por isso que Jesus é o ancião de dias. Jesus novinho, ancião de dias. Você pegou? Então, numa igreja pode ter vários anciãos e a igreja escolhe um desse ancião para ser pastor dessa igreja. Você captou? E ele está dizendo assim, mostre-me na Bíblia o que é maior na Bíblia do que um ancião local para uma igreja local. Isto é certo, sim, Senhor. A soberania da igreja local, cada igreja em si mesma. Agora ele vai explicar uma coisa. A irmandade, isto é maravilhoso. Toda a igreja deve estar numa irmandade como esta, juntos. Mas a soberania é da igreja local. O que eu quero dizer para você, eu posso ter contato com uma irmandade, outra igreja, vamos considerar. Mas a soberania é da igreja local. Ninguém bota a colher dentro da igreja local. Você começou a entender agora? Agora, então o pastor vai mandar. Não. O pastor, verdadeiro pastor, ele é um servo da igreja local. Ele não é um rei. Ele é um servo. Ele serve a palavra de Deus para vocês. As outras coisas, se for muito um problema, uma situação, ela é colocada para dentro da igreja, para a igreja decidir. Olha, irmão, você está vendo como você tem responsabilidade? Vamos escutar. Isso vai nos ajudar. Escute bem um probleminha que houve, porque o irmão Brana foi pastor num período. Depois ele saiu da posição dele de pastor e entregou, e a igreja aceitou o irmão Neville. Preste bem atenção. O irmão Brana foi pastor no começo da igreja lá do Tabernáculo Brana, mas depois, num período, ele estava esperando o irmão Neville amadurecer. E quando ele amadureceu, o que aconteceu com ele? A igreja aceitou o irmão Neville como pastor. Foi feita uma reunião e aceitou-lo. O irmão Brana já não é mais pastor. O irmão Brana está na área missionária, pregando o evangelho, sendo um profeta. Agora escute o que está acontecendo aqui. Ele vai falar: por falar nisso, enquanto estou falando, alguém ao redor desta região, em algum lugar, é culpado de escrever alguns cartões para tirar o irmão Neville deste púlpito. Ele está dizendo assim: alguém está escrevendo algum papelzinho, porque ele devia ter uma caixinha lá, e começaram a colocar lá: vamos tirar o irmão Neville. Escute o que o irmão Branda vai dizer: você vai ter que acertar comigo. O irmão Branda diz: correto, sim, sem dúvida. Agora eu quero que você disse que dia? Algo sobre junta de diácono?
ele já estava achando que a junta de diácono estava querendo tirar o irmão Neville. Olha só. Ele diz assim: a junta de diácono não tem uma só coisa a ver com este pastor. Irmão, só porque existe uma junta de diáconos, você acha que ela pode tirar o pastor? Não existe isso. Quem vai poder tirar o pastor é a congregação, que é soberana. Não é um ali dizendo: ah, não tem que tirar o pastor, que vai ser. E tem que ter motivo. Olha aqui, vamos entender isso, é bom você entender isso. Não, Senhor, a congregação por completo tem toda a autoridade. A irmã Branda assim, ó, não é uma junta de diácono que vai tirar o pastor. A congregação tem todo o poder, toda a autoridade, não é? Uma junta de diáconos somente é policial aqui nesta igreja, simplesmente para manter a ordem e assim por diante. Mas quando se trata de regra, a igreja por inteiro tem que dizer assim: essa igreja está edificada sobre a soberania local. Então, eu não tenho nada a dizer sobre tirar este pastor ou colocar outro. Eu possuo a propriedade. Olha o que o irmão Brando está dizendo. Ele possui a escritura da igreja lá, Brana. Ele possuía a escritura do local, mas ele doou para a igreja. Ele vai dizer aqui, ó. Isso é bom você entender. Eu possuo a propriedade. Foi doado à igreja. Você começou a entender? É a mesma coisa essa igreja aqui. Ela não é, essa igreja, na escritura que está ali, ela não está no nome do pastor. Ela está para a comunidade. Você percebeu? Todos vocês são a igreja. São vocês que controlam. Você é a igreja, você mesmo. A igreja é a santa igreja de Deus, é soberana do Espírito Santo nessa igreja. A única coisa que eu faço é possuir a propriedade, doá-la a essa igreja, como dar para uma igreja, e é livre de impostos. É livre de impostos, a igreja é livre de impostos, e a igreja elege seu próprio pastores. Eu não tenho nada a ver com isto. A única maneira pela qual este pastor poderia sair, escute bem, a única maneira que poderia sair seria o pastor decidir por si mesmo sair, ou a maioria dos votos da igreja teriam que dizer: troque o pastor. A única maneira, nenhuma junta de diácono pode fazer isso. A junta de diáconos somente mantém em ordem as coisas da igreja. A igreja teria que dizer: troque o pastor. E a única maneira, nenhuma junta de diácono pode fazer isso. A junta de diáconos somente mantém a ordem e as coisas na igreja. Por que isso, irmão? Lá já estava acontecendo esse problema. Os diáconos não queriam o pastor Neville. Olha só o que está acontecendo. Irmão Brana vem e mostra Bíblia. Eu quero que você entenda. Bíblia. Quando você tem Bíblia e a coisa correta é se cumprida. É isso que tem que ser. E olhe bem o que ele vai dizer aqui, ó. Mas total, a completa autoridade da igreja é o pastor. Por que é total autoridade da igreja é o pastor? Sabe por quê? Se tiver que ir na justiça, vai quem? Se der algum problema, quem é que vai? É o pastor. O pastor é o representante público da igreja. Se der qualquer coisa, responder por qualquer coisa, problema de qualquer coisa dentro da estrutura da igreja, quem vai? Pastor. Você entende? Leia isso na Bíblia, veja se não é a ordem da Bíblia. Exatamente certo, não há ninguém acima do ancião. Eu não tenho nada a ver com o que o irmão Neville vai fazer aqui. Olha, escute bem, irmão. Ele está dizendo assim, ó, eu não tenho nada a ver com o irmão Neville que se vai fazer qualquer coisa aqui. Ele é o pastor dessa igreja. Olha só a posição do irmão Brana. Ele está se colocando dentro da palavra. Ele vai dizer assim, ó,
É com você, é com vocês, igreja, e o irmão Neville. Se o irmão Neville quiser pregar doutrina da testemunha a Jeová, é com ele e você. Vê, se ele quiser pregar qualquer coisa, ele quiser, aquilo é entre você e ele, é tudo. Se a congregação voltar por ele ali para pregar aquilo, está tudo certo, é com ele. Você percebeu? Se a igreja quer uma doutrina tal e voltar e apoiar, não tem problema. O irmão Bruno está dando uma ideia para mostrar. Ele não vai, o Neville não vai pregar a doutrina não vai pregar isso, mas ele está dando uma ideia para ver como a igreja é soberana nas suas decisões. A única coisa que eu faço simplesmente é possuir a propriedade. E se alguém, outra coisa acontecer, que seja como tirar o pastor, ele querer tomar um voto naquilo, você não poderia pedir ao diácono para fazer aquilo, você viria e me diria, eu desceria e diria, se você quer tirar o pastor, diga-me por quê. Primeira coisa, diga-me por quê. E ele fez alguma coisa? Sim, nós o pegamos bebendo. Olhe bem isso aqui. Isso é bom para a gente entender. Nós pegamos um pastor bebendo, ou nós pegamos fazendo isso, ou fazendo algo que não é correto. Você tem 3 testemunhas? Você tem 3 testemunhas disso? Sim, nós temos. As testemunhas devem ser provado primeiro. Sabe o que é uma testemunha provada? Ela é íntegra. Não é qualquer testemunha, não. Tem que ser um irmão ou uma irmã que vive cristianismo. Ele vai dizer assim, ó: a testemunha deve ser provada primeiro. Não aceite acusação contra presbítero, que é pastor, senão com 2 ou 3 testemunhas, e que seja ela provada primeiro contra um presbítero. Então você tem que afirmar isso, que você viu isso, e provar que você viu isso. Irmãos, testemunha não é o que você ouviu. Testemunha você tem que ver e ouvir. Não é alguém está dizendo alguma coisa. Isso não é testemunha. Testemunha tem que ver e ouvir. Você entendeu? Tem muita gente que acha, não, eu ouvi falar de uma coisa aí e pensa que é testemunha. Isso não é testemunha. Você está ouvindo já, você nem pegou o caso, nem sabe o que é, só ouviu uma coisa. Será que é verdade? Ou será que é mentira? Você entendeu? E então, se você viu, então aquele pecado é repreendido abertamente. Vamos considerar assim, você pegou o pastor lá bebendo, então isso aí é repreendido diante da igreja, abertamente. Ó, o pastor cometeu isso. Agora escute o que acontece, ele vai dizer, repreendido aberto, que está errado. Então disse a congregação, vocês querem trocar o seu pastor? Ou não? Você está entendendo? É interessante isso, né? Isso nos dá, talvez esse seja um culto meio assim, mas eu estou colocando uma base para outra coisa que está acontecendo. Já estou colocando base aqui para a gente entender um assunto muito maior. Olhe bem aqui. Ele vai usar. O que é um ancião? Agora vamos entender através de um mensageiro. Apocalipse, a mensagem. O que é um ancião? Significa, se você toma a palavra ancião, eu tenho quase todas essas definições anotadas aqui, eu apenas estou pulando. Um ancião significa um chefe de uma cidade, ou um chefe de uma tribo, ou um ancião, um chefe de algo, como eu seria. O irmão Neville, nesse momento é um ancião para a igreja, porque ele é um pastor e ele é um ancião para esta igreja. O que ele é? Ele é a cabeça desse corpo local. Você entende isso? Ele é a cabeça do corpo local. Um pastor escolhido para a igreja é a cabeça desse corpo local. Agora ele não tem o direito de usurpar só porque ele é o cabeça, não. Ele está aqui para servir. Por isso você deve prestar muito bem atenção no seu pastor, se ele serve mesmo.
E se ele serve, considere ele muito bem. É isso que você deve entender. E ele diz assim, ó, ele é a cabeça do local. Vê, o prefeito de uma cidade é um ancião desta cidade. Ele está dizendo assim, ó, o prefeito dessa cidade aqui, de São José, ele é o ancião. É o ancião da cidade. Você recorda, de volta no tempo da Bíblia, os anciões da cidade. Porque o irmão Bruno está colocando dentro da Bíblia. Os anciões da cidade. Os anciões significa a cabeça de uma cidade ou a cabeça de uma tribo. Porque quando o Paulo foi sair, ele chamou, chame os anciões. E daí os anciãos vieram até a praia onde que Paulo ia partir e choraram com ele e toda aquela coisa toda. Ele chamou, chame os anciões. Olha, irmão, vamos passar um pouquinho mais rápido aqui para a gente adiantar aqui. Chave para a porta. Ele fala assim, ó, todos vocês voltaram 100% nisto. Então nós seguimos firme nisto. Vê, a igreja é soberana, de novo. O que é uma igreja, disse, é isto. Administradores é somente, cada um é um voto. O pastor é simplesmente um voto. É a igreja que é democrática da igreja, é a soberania da igreja. A igreja é um todo, fala. Isso é tudo. E nós gostamos disso, porque nós não temos bispo, ou hierarquia, ou supervisor, ou outro para nos dizer isto, aquilo ou aquilo outro. É o Espírito Santo na igreja que fala. Eu gosto deste regulamento e é muito bom. Você está entendendo? Aí você vai dizer para mim, irmão, por que estás falando isso? Eu só vou dar uma nota para você. As igrejas que estão dentro da mensagem, que dizem fazer parte da mensagem, elas estão se unificando, elas estão fazendo concílios. E quando começa a gerar concílios, elas se tornam sistemas e denominações. Sabia? Vou dar um exemplo para você. Um pastor, ele é um pastor local. Ele não pode ser um bispo e dizer, eu tenho um monte de igreja. Daí o que eu faço? Eu boto o fulano de tal lá e não faço ele pastor. Eu boto o fulano de tal lá e não faço ele pastor. Eu boto o fulano de tal lá e não faço pastor e eu sou bispo. Isso não existe na Bíblia. Você está entendendo? Isso não existe de maneira nenhuma na Bíblia. Por isso que eu estou botando uma base para você entender o que o irmão Bruno está falando sobre isso, porque não vai conectar com aquele homem que está falando de tal outra coisa. Porque senão o irmão Bruno seria um hipócrita. Falar que a igreja local ela é soberana. Você está entendendo? Olha, escute aqui. A mensagem é a divindade explicada. Eu gosto disso, veja, porque eu creio que é apostólico, porque a cabeça, a ordem mais alta da igreja é o pastor de ovelha. Nós compreendemos isso, o pastor. E se algum bispo ou alguma outra pessoa vai tirar a revelação do pastor, então como é que Deus vai alguma vez operar em uma igreja? Você pode vir quem for, querer tirar a revelação de um pastor local, como Deus vai trabalhar? Você está entendendo? Porque o irmão Branham, na mente dele, diz, a igreja local, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e ela é usada, os homens que estão aqui, pode ser um ministro, pode ser um homem, para pregar uma palavra que ajude a igreja local. Como é que aquele homem que está a milhas vai dizer assim, ó, sai daí, vou mandar outro? Você está entendendo? É isso que está acontecendo dentro da mensagem. A mensagem começou a se denominar. Existe ministério aí com um monte de pastor, e aquele é o bispo. Ó, se tu não ficar muito certinho aí, eu vou te tirar, vou te mandar e vou botar outro no teu lugar. A igreja de Deus não é assim, irmão. Você agora está entendendo?
Eu sempre tenho dito às pessoas, escute bem a sabedoria do irmão Brana, porque ali está a mensagem de Deus, ali não é o homem, ali é Deus falando através do homem. Escute bem o que ele está falando aqui, É na mensagem Divindade Explicada, ele diz assim, no parágrafo 90. Eu sempre tenho dito às pessoas que me escrevem, fazendo perguntas, fora que eu prego na plataforma. Então, quer dizer, ele está pregando uma mensagem na plataforma. A pessoa devia fazer a pergunta sobre aquela pregação, ela pergunta outra coisa. Daí sabe o que ele diz? Aqui está o meu secretário, aqui está por diante. Se me faz uma pergunta que me diz disso, ou que me diz daquilo, eu dizia, pergunte ao seu pastor. Mas por que o irmão Brana fala assim, você está fazendo uma pergunta? Pergunte ao seu pastor. Por que ele faz isso? Veja, porque se ele o tem guiado até este ponto, até você ter recebido o Espírito Santo, ele guiará adiante. Veja, você está vendo? Você? Daí ele vai dizer por que agora. Pergunte ao seu pastor, porque pequenas coisas assim causam confusão, e por esse motivo eu me afasto disso. Veja, ele está dizendo assim, olha bem, hoje com o evento da internet, os membros têm muita velocidade para perguntar para outro pastor, né? Só que é o seguinte, o pastor que está lá, ele tem que ter revelação, ele tem que dizer assim, pergunte ao teu pastor. Mas existe uma turma aí de pastor que tem interesse na lã, na carne da ovelha. Daí ele chega assim, não, é assim desse jeito, é dessa maneira. Ele é tão maciozinho contigo na hora que está conversando, meu irmãozinho, tal. O interesse dele não é falar a palavra, porque tem vezes que o pastor que está falando a palavra, ele está sendo duro para mostrar a verdade, e aquele que não tem interesse, ele amacia a coisa dele. É verdade, isso é maravilhoso. Você não acredita nisso? Tem uma mensagem que eu estava lendo, o irmão Branda diz assim, eu fui visitar lá um pastor, um irmão, eu cheguei lá, o irmão diz assim, oi irmão Branda, nós temos um irmão aí maravilhoso, um pastor que vem aqui na nossa casa, ele é muito maravilhoso, tomou um café com nós, isso, eu mostrei para o vizinho, aquela coisa toda. Daí ele começou ali a conversar com o vizinho estava jogando carta lá, ele já começou a jogar carta com ele. Você entendeu? Vai fazer de tudo. Você capta que eu estou falando, né? Porque um pastor verdadeiro diz, isso está errado. É isso que estou falando para você. Então, irmãos, o que estou colocando aqui é só as bases. No culto de Santa Ceia, a gente vai aprofundar algumas coisas que estão acontecendo. Talvez você diga assim, está acontecendo mesmo, irmão? Está. Eu vou te explicar como é que acontece o concílio. Talvez você já escutou lá naquele passado, irmão Bruno falando, concílio de Nicéia, se lembra? Concílio de Nicéia no ano 325, foi assim. Mas, como acontece lá fora, acontecem também os concílios da mensagem. Daí, tem um homem na frente. Chega assim, ele vai aonde? Nos maiores pastores, que tem mais membros, e já vai dizer, vamos fazer assim. E esses homens aceitam. E esses homens já têm autoridade sobre outros homens, pastores abaixo dele. Eles começam a falar. Você já não está percebendo que está acontecendo alguma coisa assim? Abre os olhos, vocês vão entender logo no outro culto. Vocês vão entender qual é a manobra do nicolaísmo. Isso está acontecendo dentro da mensagem. Se nós não abrir os olhos, por isso que eu estou feliz. Está se cumprindo a escritura que dizia assim, uma escritura que está cumprida agora, irmão. Agora, é muito clara, era muito clara. Se pareceria tão próximo, tão iguais, que, se possível, enganaria o eleito. Está se cumprindo diante dos nossos olhos, formando os concílios já. Então, quer dizer que estamos para bater asa. Então, o que eu quero dizer para você, como eu falei para o irmão, bote a tua barba de molho e ame Deus de todo o seu coração, porque só esses que vão para o arrebatamento